Absurdo contra o Flamengo. CBF define árbitro polêmico para apitar o jogo mais importante do ano contra o Atlético Mineiro, quarta no Maracanã. Abre o olho, Mengão. Galo faz pressão nos bastidores e quer encontrar presidente da CBF e chefe de arbitragem da entidade. Agora é oficial. Inter de Milão rescinde contrato com Arturo Vidal. E Mengão prepara anúncio. Reviravolta? Arão treina normalmente no CT Jorge Alain Nindrubu. Mas eu vou te contar por quê. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. É muito importante a sua inscrição. Estamos chegando à marca de 700 mil inscritos. Não esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Olha, vem comigo, assiste até o final, porque esse vídeo tá imperdível. E eu vou mandar um recado para o Flamengo e outro recado para a CBF, porque foi um absurdo o que aconteceu hoje. Mas para não estragar agora o início do vídeo, vou trazer algumas informações e vou largar o aço no final. Olha aqui, o Vidal rescindiu o contrato com a Inter de Milão. Aconteceu hoje a reunião, né, junto com o chileno e também o seu empresário. Eles estiveram lá na sede da Inter de Milão e a Internazionale colocou aqui o seguinte. A Internazionale de Milão anuncia que chegou a um acordo para a rescisão consensual do contrato com o chileno Vidal. O clube agradece a Arturo por seus 2 anos, que culminaram na conquista de 3 troféus. Próximos passos do Vidal deverão ser anúncio oficial por parte do Flamengo. O Flamengo já está preparando, agora já pode anunciar. O Vidal é jogador livre, né? Já rescindiu o contrato com o clube italiano. E aí depois vamos ter a apresentação do chileno lá no CT Jorge Alain Nindrubu, vai responder as perguntas dos jornalistas. E o início dos treinos, o Arturo Vidal, que é do Mengão, pode comemorar a nação. Que contratação que o Flamengo fez. O Arturo Vidal, que vai qualificar e muito a equipe rubro-negra. Eu posso estar errado, eu posso queimar a minha língua, mas eu acho que o Vidal vai explodir, vai arrebentar com a camisa do Flamengo. Bom, vamos falar desse assunto aqui do Ilharão. Né, a gente aqui não coloca título sensacionalista, nós vamos explicar realmente o que aconteceu. É uma reviravolta? Não deixa de ser uma reviravolta. Pode melar? Pode, mas o Flamengo está confiante que o Fenerbahçe vai seguir todos os passos, né, para concretizar aí essa venda, concretizar a saída de Ilharão. Ainda sem a negociação sacramentada com o Fenerbahçe, o Ilharão não foi autorizado pelo Flamengo a viajar para a Turquia e se reapresentou na tarde de hoje normalmente no CT Jorge Alain Nindrubu junto com os outros jogadores para realizar a atividade. O Arão treinou normalmente, inclusive ele postou uma foto em uma de suas redes sociais da entrada do Ninho, né, lá no CT, onde os jogadores realizam as atividades. Diante de pendências na autorização, o volante foi orientado a participar normalmente dessa atividade. Pelo menos por enquanto, né, não é uma ida ao CT para despedida, né, para se despedir dos companheiros. E por causa aí da negociação com o time do Mr. Jorge Jesus, o Arão ficou de fora da lista dos relacionados do último jogo contra o Corinthians. Ainda restam burocracias a serem resolvidas antes que ele possa viajar para a Turquia, fazer exames e assinar o contrato. Agora existe uma situação envolvendo aí o Ilharão. Até a hora da gravação desse vídeo, 5h20, 5h30 da tarde, a pendência não tinha sido resolvida. E a inscrição para a fase preliminar da UEFA Champions League encerra nesta quinta-feira, dia 14. E aí existe o risco. Se o Fenerbahçe não resolver logo toda essa situação, os caras lá vão se enrolar, eles não vão conseguir inscrever o Ilharão a tempo dessa fase aí, né, de pré-Champions. Então, é muito importante resolver isso logo. Se resolver, amanhã eu trago um vídeo aqui com todos os esclarecimentos, mas, de fato, é isso que aconteceu hoje. O Arão treinou normalmente
com o restante do elenco. Ele ainda é jogador do Flamengo, está empregado. O clube ainda não rescindiu o seu contrato, não concluiu a venda, melhor dizendo, para o Fenerbahçe por questões burocráticas. Ainda restam algumas coisas na cláusula, então vamos aguardar aí para ver se o time de Jorge Jesus vai concluir essa operação antes de quinta-feira. Bom, agora a gente chega num assunto polêmico, um assunto muito sério aqui desse vídeo, porque a CBF definiu o quadro de arbitragem para os jogos da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o primeiro jogo no Mineirão para o Atlético Mineiro por 2-1. E o árbitro que a CBF escolheu foi nada mais, nada menos que o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiânia. O pior possível para um espetáculo de futebol. E eu fiz um dossiê sobre esse rapaz antes de trazer esse vídeo aqui para o torcedor rubro-negro. O Wilton Pereira Sampaio, ele trava o jogo o tempo todo, picota a partida, é o chamado inimigo do futebol. Ele não gosta muito da bola rolando e para o tempo todo. O Flamengo precisa do jogo, o Flamengo precisa reverter o placar e a CBF escolhe o Wilton Pereira Sampaio. É um árbitro que depende muito do VAR, se posiciona mal em campo e para o duelo mais importante das quartas de final da Copa do Brasil, o pior árbitro do futebol brasileiro, eu falo isso sem sombra de dúvidas. E olha que existem outros árbitros que eu vou te contar uma coisa, não existe nem adjetivos, mas o Wilton Pereira Sampaio realmente é o pior. E eu trouxe aqui um apanhado geral do que esse rapaz já fez com o Flamengo dentro de campo. No final de 2020, o Flamengo enviou um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol, direcionado ao presidente da comissão de arbitragem, na época era o Leonardo Gaciba, solicitando a troca da arbitragem da partida contra o São Paulo. Porque antes, o Wilton Pereira Sampaio tinha operado o Flamengo num jogo contra o Internacional em Porto Alegre. Em documento assinado por Landim, o clube fez duras críticas ao trabalho deste profissional, o Wilton Pereira Sampaio. O clube seguiu o procedimento natural nesses casos. Enviou um ofício para a FERJ, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, para que a FERJ repassasse para a CBF. No texto, o Flamengo apontou erros da equipe de arbitragem no empate contra o Inter e disse que seus jogadores estavam estressados e acuados para jogos comandados por Wilton. Para começar, 2 pênaltis claros não marcados contra o Inter. E eu anotei aqui os lances, torcedor vai se recordar. O zagueiro do Inter empurrou o Pedro dentro da área. O Wilton Pereira Sampaio não deu pênalti. No segundo lance, o Gustavo Henrique dentro da área do Inter cabeceia, a bola bate no braço do defensor colorado, nada. Também não deu pênalti. O Everton Ribeiro chutou de fora da área, o jogador do Inter cortou com o braço dentro da área e o Wilton Pereira não deu nada. O Flamengo foi muito prejudicado nesse jogo contra o Internacional. E nesse mesmo Campeonato Brasileiro em 2020, pênalti contra o Santos não marcado. Anulou um gol legal do Arrascaeta, num lance que você, torcedor, vai lembrar. O Bruno Henrique passa por 2 marcadores do Santos. Eles se trombam entre eles. Jogador do Santos com jogador do Santos. A bola sobra para o Arrascaeta, que chuta, faz o gol, o Wilton anula. É impressionante. Contra o Santos também teve o Gabigol, que tomou o cartão amarelo porque gritou: "Vamos!" próximo ao Marinho, depois que marcou o seu gol. O próprio Marinho não tomou o cartão quando esbravejou em frente ao bandeirinha, fazendo sinal do VAR e pedindo que o gol fosse anulado. O Wilton e seus critérios. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar Flamengo e Atlético Mineiro. É conhecido como o inimigo da bola rolando, o adversário do jogo corrido. Diretoria do Flamengo, eu vou mandar um recado aqui para vocês. Se não tiver força e se não brigar agora nos bastidores, nós estamos ferrados. Porque nós já vamos começar o placar precisando reverter. E não é choradeira não, hein?
eu trouxe dados, eu trouxe argumentos, o que esse senhor já fez com o Flamengo dentro de campo. E foram vários jogos, eu só trouxe aqui alguns. Rodrigo Dunche, vice-geral e jurídico. Vamos agir. Landim, vamos trabalhar. O Atlético Mineiro tá fazendo pressão, não é de hoje. O Atlético faz pressão, o Atlético reclama, o Atlético chora, o Atlético manda letra, o Atlético tenta fazer tudo nos bastidores. E o Flamengo? A gente não vê. Então não adianta só a bola rolar dentro de campo. Tem que rolar fora de campo. Porque esse jogo já começou há muito tempo. Começou desde antes do Mineirão, com o Atlético fazendo pressão lá. E eu vou aqui utilizar esse canal de comunicação com o torcedor e eu tenho certeza que muita gente dentro do Clube de Regatas do Flamengo assiste os meus vídeos pra gente fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá descarado. É o jogo mais importante do ano para o Flamengo, gente. Contra um time que só reclama. Contra um atacante que vive de pênalti. Então não tô falando aqui nenhuma loucura. Então eu espero que vocês comecem a agir rapidamente. A torcida não é boba. A torcida sabe como é o trabalho do Wilton Pereira Sampaio. Precisamos agir já. Amanhã já é terça, depois já é quarto dia do jogo. Além do Wilton Pereira Sampaio, o árbitro FIFA de Goiânia, o auxiliar número 1 será o Bruno Rafael Pires, também de Goiânia, o assistente número 2, Bruno Bosquilha, do Paraná. E o VAR, temos que prestar muita atenção no VAR, porque o Wilton Pereira Sampaio, ele usa o VAR o tempo inteiro. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. E o Atlético trabalha nos bastidores para se reunir com Wilson Seneme, chefe de arbitragem da CBF, e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. A ideia é que o encontro seja antes de Flamengo e Atlético na próxima quarta-feira. A Federação Mineira de Futebol está intermediando as conversas. Por que esse encontro antes do jogo, hein? Por que a reunião com o presidente da CBF e o chefe de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol? E por que só o Atlético que tem que se reunir com o presidente da CBF e o chefe de arbitragem? E por que o Flamengo não participa dessa reunião também? Abre o olho, Flamengo. Vamos com tudo. E vocês não vão ganhar no grito. E nem vão ganhar antes do jogo. Porque isso aqui é Flamengo.